Você já se pegou assim no meio de um monte de regras, sabe? E fosse perguntar pra que tudo isso? Qual é o sentido de ser bonzinho, de ser certinho? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no The Deep Dive, mergulhando fundo num jeito diferente de ver a justiça, baseado num texto bem interessante chamado A Justiça do Cristão. Olá, um prazer estar aqui para a gente desvendar essa parada junto, essa questão que é importante para todo mundo. Isso aí. A gente tirou esse papo todo do texto colado, da lição 5, sabe? O foco é um trecho da Bíblia que todo mundo já ouviu. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. O versículo 20 vai ser nosso guia hoje. Olha só o que ele diz. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nossa, né? Que frase forte. O que Jesus quis dizer com isso, hein? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a nossa missão hoje é te ajudar a entender direitinho o que Jesus quis dizer. A gente vai tentar entender como ele é a própria justiça para quem acredita e como, através dele, a gente consegue viver de acordo com a lei de Deus. E a gente vai fazer isso de um jeito fácil de entender, sem usar termos complicados de teologia. É isso aí. Sem enrolação, direto ao ponto. A gente vai dividir esse papo em 3 partes, tudo baseado no texto. Primeiro, a gente vai ver como a lei se conecta com Cristo. Depois, como essa lei funciona na vida do cristão. E para terminar, a gente vai entender como a lei se liga com a justiça que o cristão busca. Tá pronto para mergulhar? Prontíssimo, bora lá! Começando então com a lei Cristo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Beleza. Logo de cara, Jesus já solta a bomba. Ele não veio para acabar com a lei, mas para cumprir. Imagina só a reação das pessoas naquela época, né? O texto fala que os judeus ficaram meio preocupados com o jeito que Jesus encarava o Antigo Testamento e a lei de Moisés. Ele ensinava coisas novas, diferentes e mostrava uma autoridade que ninguém tinha. Tipo lá em Marcos capítulo 1, versículo 27. Imagina só a situação. Os judeus tinham um respeito enorme pela lei, que eles acreditavam ter sido dada por Deus a Moisés. Qualquer um que parecesse estar contra a lei era visto como um problema. Aí chega Jesus ensinando coisas novas e com uma autoridade que vinha dele mesmo. É claro que as pessoas iam questionar a relação dele com essa tradição que era tão importante para elas. E essa questão ainda é importante hoje em dia, né? Você já parou para pensar onde o Antigo Testamento ou até os Dez Mandamentos se encaixam na nossa vida hoje? Porque, pensando bem, tem muita gente falando de nova moralidade, questionando as leis antigas, sabe? Tipo, é como se as pessoas quisessem mudar o que é certo e errado. É verdade. Essa nova moralidade é tipo um reflexo daquela preocupação dos judeus. Em cada época, as pessoas se perguntam se as leis antigas ainda servem, diante de novas ideias e jeitos de pensar. É normal a gente questionar as regras, buscando algo que faça sentido para a nossa realidade. Faz sentido. Mas e aí? O que Jesus queria dizer quando falou que veio para cumprir a lei? O texto menciona a interpretação. Exatamente. Quando Jesus fala que veio para cumprir a lei, ele está se colocando como o cara que entende a lei de verdade. Ele não só explica o significado da lei, mas também a vive de um jeito completo, justo e na prática. Os versículos depois, do 21 ao 47 do capítulo 5 de Mateus, que a gente não vai ler agora para não ficar muito longo, mas que estão lá no texto, mostram vários exemplos de como Jesus entendia e aplicava a lei no dia a dia. Ah, entendi. Então não era só falar sobre a lei, mas mostrar como viver ela de verdade. E o terceiro ponto sobre a lei, Cristo é a revelação, né? Isso. Jesus é a justiça de Deus em pessoa. Cumprir, nesse caso, tem um significado bem amplo. É de completar a lei, mostrar seus princípios e fazer com que ela funcione pra gente através da justiça dele. Ou seja, a justiça perfeita que a lei exigia, mas que a gente não consegue alcançar sozinho, Jesus viveu completamente. Legal. Então Cristo cumpre a lei, interpreta-la do jeito certo, e é a justiça de Deus em pessoa. Isso ajuda a gente a entender o próximo passo, a relação entre a lei e o cristão, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 19. E aqui, Jesus coloca uma ênfase importante. Ser grande no reino dos céus tem tudo a ver com como a gente se relaciona com a lei. Sim, e ele fala sobre obedecer a lei e ensinar a lei, né? Começando pela obediência. Cristo fala para a gente não desobedecer nenhum mandamento, mesmo aqueles que parecem menos importantes. A gente precisa levar a sério a palavra de Deus, sem escolher o que seguir ou negligenciar algumas partes. E depois, ele fala de me ensinar a lei. Não basta só tentar obedecer, a gente precisa compartilhar a importância da lei de Deus com outras pessoas. É isso aí. Ser discípulo de Cristo é viver e ensinar a fé. E isso inclui reconhecer a importância da lei como um guia para a nossa vida e para entender a vontade de Deus. Mas aí no versículo 20, que é o nosso foco hoje, a coisa fica séria. Jesus fala que a nossa justiça precisa ser muito maior que a dos escribas e fariseus, porque a justiça deles não era boa o bastante. A justiça dos escribas e fariseus era seguir todos os detalhes da lei, mas muitas vezes só por fora, só para mostrar para os outros. Jesus critica essa justiça superficial e aponta para uma justiça que vem do coração. Ah, tá. Era uma justiça de fachada, então. Muitas vezes, sim,
Eles se preocupavam em parecer justos, seguindo rituais e tradições, mas o coração deles muitas vezes estava longe do amor a Deus e ao próximo. Imagina alguém que faz tudo certinho na religião, mas por dentro tem inveja e raiva. Era isso que Jesus criticava. E aí entra a justiça do cristão, que nasce no coração. O texto cita Jeremias, capítulo 31, versículo 33, que explica isso. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Bem diferente da justiça dos fariseus, né? Totalmente. A verdadeira justiça, aquela que vai além dos escribas e fariseus, muda nossos pensamentos, desejos e motivações. Não é só evitar fazer o errado por fora, mas amar o que é certo por dentro. Isso me faz pensar, quantas vezes a gente se preocupa mais com o que os outros vão pensar do que com o que está acontecendo dentro da gente, né? Você já sentiu isso? Será que a gente está sendo sincero com o que a gente acredita? Essa é uma pergunta importante. A justiça cristã nos chama para sermos verdadeiros, para que nossas ações reflitam a mudança que Deus faz no nosso coração. É quando o que a gente faz combina com quem a gente é de verdade. Show. A gente já viu a lei e Cristo, a lei e o cristão. Agora, vamos para o último ponto. A lei e a justiça do cristão. O texto fala de duas coisas sobre Mateus capítulo 5. Primeiro, Jesus cumpriu a lei de verdade. Ele, que criou a lei, viveu de um jeito perfeitamente justo, mostrando pra gente como viver. Mas, pra gente que é imperfeito, é impossível ser tão justo quanto ele. Então a vida de Jesus é tipo um manual de instruções para viver certo. Em parte, sim. Jesus mostra o caminho da justiça. Ele é o nosso exemplo de obediência e amor, que são a base da lei de Deus. Mas a gente precisa lembrar que esse manual foi feito para ele, não para a gente tentar seguir sozinhos. E aí entra a nossa parte, né? Como cristãos, o que a gente faz? O cristão que é justificado, e para quem não sabe justificado, quer dizer que Deus te considera justo por causa da sua fé em Jesus. Esse cristão vai viver de forma justa naturalmente. Ele vai querer seguir a lei de Deus. Não vai ser mais um peso ou uma obrigação, mas sim uma vontade que vem do coração, transformado pelo Espírito Santo. É como uma árvore que dá bons frutos porque é boa por dentro. Que legal. E o texto fala das aplicações para mostrar como isso funciona na prática, né? Exatamente. As aplicações ajudam a gente a usar tudo isso no dia a dia, nas nossas escolhas e na forma como a gente se relaciona com Deus e com as pessoas. Elas lembram que essa conversa sobre justiça não é só teoria, mas muda a nossa vida de verdade. Para a gente fechar o papo de hoje, qual a principal lição para quem está ouvindo? A lição mais importante é que a gente precisa entender a lei de Deus, pensando no que Jesus fez e no que ele mandou a gente fazer. Nossa justiça, para ser verdadeira e nos levar para o reino dos céus, precisa ir além de seguir regras por fora. É uma mudança que começa no coração e muda tudo na nossa vida. E a boa notícia é que, como cristãos, a gente já tem tudo que precisa para amar a lei de Deus, viver na justiça dele e ter uma vida justa. Não precisamos conseguir isso sozinhos. É isso aí. A vontade e a força para viver como Deus quer vem de Jesus, que é a nossa justiça. E para terminar, fica uma pergunta para você que está ouvindo a gente. Como entender o que Jesus fez muda o seu jeito de ver a justiça? Será que é só seguir regras ou tem algo mais profundo? E como a gente pode ter uma justiça maior, que é dos líderes religiosos da época de Jesus? O que isso significa para a sua vida? Pensa nisso. Essa é uma pergunta para a gente guardar e continuar aprendendo. Valeu demais pelo papo. Valeu? E a gente se vê no próximo do Deep Dive. Até mais.